Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de empreendedorismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 15 e 16, lá do caderno 3, turma do 9º ano. Vocês podem abrir aí na página 24 do livro de vocês, tá ok? Caderno 3, empreendedorismo, página 24, módulo 15 e 16. Aqui nós lemos já de imediato, a Constituição da República Federativa do Brasil, esse livro que é a Carta Magna, a Carta Base de Lei do nosso país. Essa aqui foi cunhada, ela foi criada em 1988, por uma Assembleia Constituinte, houve aí representatividade do povo brasileiro. Aqui nós temos, pessoal, o exemplo de... Aí tem um livro, a capa do livro, desse livro que é base de todas as nossas leis aí no Brasil, certo? Nenhuma lei pode ir contra a Constituição da República Federativa do Brasil. Nenhuma lei ela pode nascer se não tiver de acordo com a Constituição, certo? Aqui nós temos a base da nossa nação, certo? Então, para a gente poder dar continuidade, eu queria convidar você a abrir a sua página lá, seu caderno na página 24, a gente vai ler aqui um pouco sobre isso, onde diz o seguinte, me acompanha? Pode ler comigo? Beleza, vamos lá. No Brasil, a atual Constituição é a de 1988, ela determina direitos e deveres individuais, sociais e políticos. Os individuais se referem aos direitos fundamentais do homem, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, garantidos pelo artigo 5º da Constituição. Olha, eu queria até que você selecionasse isso, Esse artigo 5º da Constituição é muito importante, muito relevante, muito citado várias vezes, inclusive por provas, tanto de vestibulares como de concursos públicos. A ideia que a gente tem aqui é que dentro desse artigo 5º a gente pode observar a essência, um pouco da essência da Constituição da República Federativa do Brasil, que é justamente esses direitos, esses deveres, individuais, sociais, políticos, que referem, que nos dão direção dentro desse país, que nos dão aí um norte. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é importante porque traz aqui o princípio de igualdade, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, o direito à vida, que é muito questionado, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Isso aqui é um trecho do artigo 5º, da Constituição. O que acontece, pessoal? Quando ele fala todos são iguais perante a lei, é para ressaltar que não há diferença entre gênero, Vocês sabem disso, que não há diferença entre gênero, certo? Aqui não vai pegar muito bem. Porém, vocês vão conseguir entender que aqui se referia a gênero, tá ok? Então vamos lá. Gênero. Não há uma diferenciação em relação a isso. Ou seja, gênero masculino, feminino, e dentre outras possibilidades remetentes aí à sexualidade, por exemplo, das pessoas, à orientação sexual das pessoas, ok? Também ao fato de que por ser mulher deve ser tratada de uma forma diferente, ou por ser homem deve ser tratado de uma forma diferente. Negativo. A Constituição ela dá essa base de igualdade. Ela diz que não deve haver nenhuma distinção de qualquer que seja a natureza. A pessoa é branca, é negra, deve ser tratada diferente. Negativo, não tem fundamento. A própria lei, que é base da nossa nação, que se chama Constituição, ela diz que não pode haver também essa distinção. Ou seja, nenhum tipo de distinção entre qualquer, seja qual for, aliás, aí, a natureza dessa distinção. Outros igualmente importantes e garantidos pela Constituição, porém ligados à qualidade de vida e ao bem-estar comum, são os direitos sociais, referentes aos direitos à educação, ao trabalho, à saúde,
à moradia, à proteção, à infância, assistência aos desamparados. Pessoal, vamos ser bem sinceros aqui. Vocês acham que existe, né, aí esse amparo sempre, essa proteção à infância, essa assistência aos desamparados, né, o direito ao trabalho, à saúde, à moradia, à educação, né? E aí, o que vocês acreditam? Acreditam que no que a gente vê no cotidiano, no que a gente vê nos noticiários, os direitos sociais eles estão sendo cumpridos pelo Estado da forma como deveriam ser cumpridos? Se você disse que não, você é uma pessoa crítica. A gente sabe que existe educação, né? A educação pública ela veio para justamente dar acessibilidade às pessoas que não têm condição de pagar, por exemplo, uma escola particular. Mas a gente sabe também que nem toda escola de educação pública ela tem uma qualidade necessária para que a criança aprenda ou o adolescente aprenda, para que o profissional exerça sua função com qualidade, né? Existem muitas dicotomias, muitas contradições dentro desse amparo que o Estado deve nos dar, mas que ao mesmo tempo ele não consegue atender. Então existem pessoas morando na rua, porém a Constituição diz que um dos direitos sociais é a moradia. Existem também pessoas, crianças, sendo aí violentadas, sofrendo violência, inclusive em casa. Mas a Constituição diz que deve ser protegida a infância. Ou seja, não existe aqui uma sociedade, logicamente, um país perfeito, né? O que é perfeito é a lei. A lei é muito bonita. Infelizmente, quando vai para a realidade, a gente percebe aí as contradições, né? As coisas que não condizem com aquilo que a lei ela tinha proposto. Isso é muito comum. Isso é interessante a gente observar, por quê? Porque nos dá uma base crítica. Isso serve, inclusive, para vocês citarem dentro de uma redação no Enem, de mostrarem, de dizerem, olha, a Constituição ela realmente diz que garante isso e isso, é dever do Estado, né? Esse Estado que é o Estado do bem-estar social, ou seja, um Estado que vem e ampara, ou deveria amparar as pessoas, mas a realidade ela ainda é muito distante daquilo que é o ideal da lei, né? Há ainda os direitos ligados à participação política do cidadão e à estrutura e ao funcionamento do Estado. São exemplos do direito ao voto, a indicação de leis de iniciativa popular, a candidatura para os cargos efetivos, a fiscalização dos representantes do poder público, etc. Conhecer e exercitar nossos direitos e saber respeitar os outros são atitudes essenciais para se tornar um cidadão, para promover a democracia e também para agir como um empreendedor. Agora, nós temos aqui na página 25, né, uma situação que o livro traz para que vocês possam trocar ideias. O que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que nós somos uma nação que ela é multicultural, certo? Multicultural. Multicultural. Certo? Deixa eu ver se deu certo aqui, ó. Multicultural. Beleza. Significa que existem várias culturas. Nós sabemos que haviam indígenas, e ainda há, logicamente, indígenas, vieram africanos, né, como escravos, portugueses, espanhóis, italianos, holandeses. Claro que com o decorrer do desenvolvimento do país, vieram os japoneses, enfim, vieram tantos outros povos para compor esse Brasil que nós somos hoje, que não nos cabe dizer que somos uma cultura única, nós somos uma multicultura, né? E o fato de sermos multiculturais, de termos um país multicultural, nos traz a ideia da importância da tolerância. É importante que eu, enquanto empreendedor, empreendedora, entenda que o meu público-alvo, por exemplo, dentro de um negócio, pode ser várias pessoas que vêm com as suas particularidades, individualidades. E aquele produto com o qual eu estou querendo vender, que eu estou querendo proporcionar para aquelas pessoas,
deve ir de encontro ao fato de que elas têm as suas próprias identidades, que, por exemplo, não são iguais à minha. Entender que o mundo onde eu vivo é multicultural é entender que há diferenças e tudo bem ter diferenças. O que é importante é que a gente seja tolerante. Isso é importante, inclusive, para a imagem da empresa, né, do empreendimento. Você saber respeitar, identificar a diferença entre as pessoas, entre os seus clientes. Por exemplo, página 26, 27 tem aí uns textos que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que lessem, né, para que vocês possam logo em seguida fazer essas questões aí que aparecem, ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo pela Agenda Edu ou pelo meu e-mail, vocês já tem lá na Agenda Edu. E claro, meus queridos, façam as atividades e acompanhem sempre a Agenda Edu. Eu espero vocês aqui na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, guerreiros.